Centro, São Paulo, 10 de fevereiro de 1985. Rolf lê um trecho de A Vida Divina de Sri Aurobindo. Título: A questão de prazer e dor, alma de desejo e ego. Fonte: BCL, volume 18, páginas 224 e 225. Texto de Sri Aurobindo, A Vida Divina, do capítulo Alma Dupla no Homem. É um trecho, não? Como sempre, assim, temos que imaginar todo um desenvolvimento anterior que leva a isso e toda uma atmosfera criada que possibilita a compreensão. Na visão das antigas filosofias, prazer e dor são inseparáveis, como verdade intelectual e falsidade, e poder e incapacidade, e nascimento e morte. Por isso, o único possível escape deles seria uma total indiferença, uma resposta vazia às excitações do si de mundo. Então, coloco mais ou menos o começo para se compreender o problema. Na visão das antigas filosofias, prazer e dor são inseparáveis, contrastantes. Assim como verdade intelectual e falsidade, e poder e incapacidade, e nascimento e morte. Por isso, o único possível escape de prazer e dor, que nos mexem constantemente, seria uma total indiferença. Quer dizer, uma resposta vazia, nenhuma resposta, nenhuma reação às excitações do si do mundo. Mas um conhecimento psicológico mais sutil nos mostra que esta visão, que é baseada somente nos fatos da superfície da existência, não exaure realmente as possibilidades do problema. É possível, trazendo a alma real para a superfície, substituir os padrões egoísticos de prazer e dor através de um deleite igual, todo abraçante, pessoal, impessoal. Então, vamos voltar mais uma vez para o começo. Então, a questão é como se colocar diante dos fenômenos de prazer e dor, para nem se deixar levar pelo prazer, nem se assustar e maltratar pela dor. Então, as antigas filosofias da Ásia e também da Grécia, não? Dos romanos também. Na visão das antigas filosofias, prazer e dor são inseparáveis. Quer dizer, eles como que reconhecem que cada um deles, prazer, tem uma natureza, dor é de uma outra natureza. E as duas naturezas são contrastantes. Não há como uni-las. Assim como são inseparáveis também verdade intelectual
e falsidade, e poder e incapacidade, e nascimento e morte. E, sendo assim, o único possível escape de prazer e dor seria uma total indiferença. Quer dizer, matar qualquer reação em nós, nem reagir à dor, nem ao prazer, mas ser sempre igual. Mas igual no sentido de indiferente, não se importar com nada. Quer dizer, uma resposta vazia às excitações do si de mundo. Então, isso seria a visão das antigas filosofias. Primeiro, que prazer e dor são coisas separadas, impossível encontrar algo que mostre que são dois aspectos de uma única realidade, mas são inseparáveis. E a única maneira de escapar deles seria tornar-se indiferente, não mais reagir. Mas, diz ele, um conhecimento psicológico mais sutil nos mostra que esta visão, que é baseada somente nos fatos da superfície da existência, quer dizer, apenas praticamente fala daquilo que através dos sentidos percebemos, dor física, ou alegria emocional, etc, etc. Tudo que está na superfície, tristeza, o que for. Então, esse conhecimento psicológico agora mais sutil, que nos mostra que os fatos que levam a esta atitude se baseiam somente na superfície da existência, mostra também que esta indiferença, esta proposta, não exaure realmente as possibilidades do problema. É como que é apenas uma solução pragmática, prática. É possível, então, e agora vem a colocação de Sri Aurobindo, trazendo a verdadeira alma para a superfície. A alma está no mais íntimo nosso. Então, trazendo-a para a superfície, substituir os padrões egoísticos de prazer e dor através de um deleite igual, todo abraçador e, simultaneamente, pessoal e impessoal. Acho que ele faz a diferenciação da alma verdadeira, que é a fagulha divina, que é o divino em nós, e a alma de desejo, que é como que a alma de um lado, sendo toda uma energia que deveria nos levar, e tem a única missão de nos levar ao divino, a uma divinização do ser, mas ela como que em meio a uma ignorância, em meio a todo o movimento grosseiro ou animalesco, inconsciente, ignorante, como se não tivesse a força primeiro de já se impor, mas precisa de um apoio. E assim, então, a energia dela como que se identifica primeiro como que negativamente, perversamente quase, com toda a nossa animalidade e todo nosso ego e com tudo que compõe-nos enquanto nós estamos ainda a caminho. E dá isso tudo uma intensidade muito grande. Então, acorda em nós o desejo, a vontade de ter, de possuir, etc, etc. E isso é tão forte que somos como que possuídos por isto. E seria como que a energia de alma, enquanto ela ainda é desviada, ainda cega, ainda
como que se torna energia de natureza quase, mas sempre com esta intenção de busca, de ir adiante, de querer, de precisar. Uma alma enganada, por assim dizer. Agora, a alma real não tem isto. Ela é pura, ela é eterna, ela é total, ela é divina, ela sabe. Então, o processo nosso é através de um conhecimento cada vez maior e através de uma sensibilidade maior, através de uma percepção cada vez mais aguçada, perceber que, e através da experiência de vida, perceber que desejo, satisfação de desejo, sentido, satisfação de sentidos, posse, poder, satisfação de poder, etc., satisfação do ego, no fim, não leva a nada e não satisfaz realmente. Mas não nos traz o que procuramos. E aí então começa a vez da alma verdadeira, aos poucos. Então pergunta quem somos nós e isto é a única coisa, etc. E a percepção então, através das testemunhas de grandes seres e pessoas que viveram mais do que nós atualmente vivemos, que existe uma outra coisa, ou virgemmente descobrindo isso em si. Talvez experiências, tipos de experiência que não são mescladas e sujeitas a trocas, a mudanças, a posses, a imposições, a agrados, mas que independem disto tudo e nos trazem uma grande pureza e simplicidade e unidade de ser. E talvez a partir daí então podemos perceber que há a possibilidade de uma outra vida, outra vivência. E então começa a procura, a busca. Por um lado, a insatisfação com o nosso estado atual, esse jogo incessante a que se está submisso a todo momento, e a percepção, assim, a experiência real e a percepção mental também de outras possibilidades, onde há algo estável, impessoal, como ele diz, simples, profundo, puro, luminoso, etc. Então aí podemos começar a perceber que temos uma alma a partir daí. Então, se esta alma verdadeira, então, fosse levado à superfície, ou trazido à superfície, para substituir os padrões egoísticos de prazer e dor, através de um deleite igual, um deleite que, mesmo na dor, fica o mesmo deleite. Nenhum prazer pode aumentar, alterar, excitar esse deleite, mas é um deleite que auto-existe, não mais a partir das coisas e da experiência das coisas, mas de dentro. É um deleite que abraça tudo igualmente, que, embora de natureza pessoal, porque pertence à pessoa, é, no entanto, ao mesmo tempo impessoal. Ora, por que ele falaria aqui dos padrões egoísticos de prazer e dor? Por que os padrões de prazer e dor seriam egoísticos? Ou é uma condição isso? Existe outro tipo de prazer e dor? Ou é necessariamente egoístico isso? Parece que fica somente nessa faixa assim, de extremos, né? Não consegue ser sintetizar, talvez.
Acho que não. Vamos dizer, isso está certo, mas vamos dizer, a escala de valores cujas extremidades são prazer e dor, essa escala é do ego. Aí está a coisa. Quer dizer, prazer e dor é algo que somente se refere, vamos dizer, ao quem experimenta, quem experiencia. Já o animal, sem ser um ego, experiencia planta, tudo experiencia prazer e dor, procura o prazer e recua diante da dor. É a reação natural. Isso é muito claro. No homem, isso toma justamente como ele fala aqui, só do homem no momento, um caráter consciente, mentalmente consciente. E mais individual, mas individual no sentido de justamente de ego mesmo, porque tudo é mais intenso em nós. Vamos dizer, a questão então de eu ter prazer ou eu não sofrer dor se torna uma questão vital praticamente para mim. Porque tudo, não? Você vai decorar o apartamento, a casa, de tal maneira que dê prazer, que me cause um bem-estar. Não se vai decorar com coisas que me causem um mal-estar. Óbvio que não. Você vai evitar tudo que cause mal-estar. Você vai procurar na comida, nos relacionamentos com as pessoas, nos livros, nos discos, nas viagens. Se organiza tudo sob o ponto de vista de ter prazer. Apenas. De ter as coisas agradáveis, coisas confortáveis, coisas que fazem bem, etc, etc. E vai tentar evitar tudo, ou vai só tomar como inevitável cruz, ou carga, ou sombra das coisas, tudo que causa dor. Mas só como inevitável. Quer dizer, a avaliação disso é negativa, de antemão. E o prazer é positivo. Agora, o que causa prazer a mim, ou a você, ou a Estela, ou a Lourdes, são coisas totalmente diferentes. Que para Lourdes pode ser agradável, para mim pode ser um horror. E vice-versa. Então, quanto mais forte o ego, tanto mais vai insistir em ter seus prazeres e ter as coisas que causam prazer e vai recusar aquilo que não causa prazer e que causa dor, pelo contrário. Não quer a ver com isso. E se tem isso, então fica infeliz, deprimido, abatido, etc, etc. Mal consigo, mal com o mundo. Isso é normal. E é o que todo mundo vive. Então, pois são padrões egoísticos, pois só dizem respeito ao ego. É o ego que está bem ou o ego que não está bem. É a única razão. Com a determinação de Deus não tem nada a ver isso, absolutamente. Com as leis universais não tem nada a ver. É o ego. Então, em vez disto, diz ele, um deleite igual que abraça tanto a dor quanto o prazer, mas sem reagir ao prazer e sem reagir à dor. E que é, de um lado, pessoal, porque é da pessoa que experiencia isto, mas não é de natureza pessoal e egoístico, no sentido subjetivo, mas é impessoal, um prazer que não nasce dos sentidos nem da emoção, mas de algo tão profundo e tão grande que não pertence mais à pessoa, no sentido pessoal. Então, ele cita alguns exemplos agora. Diz, por exemplo, o amante da natureza faz isto, o verdadeiro amante, que é muito raro, quando ele se alegra com todas as coisas da natureza universalmente, sem admitir repulsa ou medo, ou mero gostar e desgostar, percebendo beleza naquilo que parece a outros baixo e insignificante, árido e selvagem, terrível e repelente.
Então a gente está um pouco... Lembra isso? O amante da natureza faz isto quando se alegra com todas as coisas da natureza universalmente, sem admitir repulsa ou medo, ou mero gostar e desgostar, percebendo beleza naquilo que parece a outros baixo e insignificante, árido e selvagem, terrível e repelente. A gente está um pouco nesta direção, né? Dando nessa direção com o trabalho das gravuras, especialmente. Quer dizer, alguma coisa disto já passou para todo mundo, no mínimo mentalmente. Você percebe que uma raiz, um tronco cortado, uma flor quebrada ou rasgada, um animal morto, um urubu, etc., são dignos de serem vistos e que há uma beleza, a mesma beleza que há nas coisas perfeitas, aparentemente perfeitas. Mas não sei até que ponto isto, o que a gente faz aqui nas gravuras, está bom e todo mundo admira e acha maravilhoso, até que ponto isto na vida de cada um é real para ele. E eu tenho minhas dúvidas bem reais. Acho que a maioria não chegou a viver isso realmente. Mas ainda acha coisas feias e coisas bonitas e prefere isto e etc, etc. Isso. Então, o verdadeiro amante da natureza, então não se alegraria somente com as coisas lindas, mas se veria, vamos dizer, o cadáver de um peixe morto, de um cachorro morto, ou seria atacado por uma cobra, seria capaz de, mesmo apesar do perigo de vida, perceber a elegância do movimento, a tensão no pescoço, a vibração no bicho, etc, etc. Não pararia aqui. Eu acho até este ponto a minoria, a grande minoria só iria. O artista, o poeta fazem isto quando procuram o rasa do universal. A rasa seria gosto no sentido universal, o divino mesmo. Quer dizer, se tudo que existe no universo, mesmo a morte, mesmo a destruição, mesmo o sufoco e tudo mais, são do divino e feita a substância divina, então há em tudo a beleza divina, o que impede a nossa reação frágil, covarde, convencional, etc., limitada mentalmente, que faz com que a gente não consiga receber a verdade das coisas, mas vive segundo padrões e reage segundo padrões. Então, o poeta, o artista, eles, quando são reais poetas, reais artistas, eles procuram ir além disto e procuram penetrar na verdade de cada coisa e descobrir o rasa universal, o gosto, a beleza, a sutileza, a composição, a substância divina em cada coisa. E justamente naquilo que há outros que seguem seus padrões egoísticos ou convencionais, parece baixo, insignificante, árido e selvagem, terrível e repelente. Então, seria só o insignificante, aí ainda tudo bem. Então, já sei que um capinzinho pode ser assim lindo, etc. Mas mesmo naquilo que é selvagem, primitivo, que é terrível, e que é repelente. Então, aí se vê a gama da alma que tem que abraçar tudo isso. Então, o artista e o poeta fazem isto exatamente quando procuram o rasa do universal a partir da emoção estética, ou a partir da linha física,
ou a partir da forma mental de beleza, ou a partir do sentido interior e poder interior. Às vezes, o artista-poeta realizam esta busca de um deleite pessoal, impessoal, igual, mas que abraça tudo. Então, eles fazem isso enquanto procuram o rasa do universal, o gosto, a pureza em tudo que existe. Eles fazem isso a partir da emoção estética, quer dizer, quem se emociona com a beleza, as coisas belas, ele, se ele tem uma natureza mais profunda, pode a partir daí encontrar algo mais profundo, as coisas que a emoção estética indica como belas. Outra, a partir da linha física, como digo, na cobra que talvez vai me morder, no entanto, ter a percepção perfeita nesse momento, que significa a morte, é um momento da elegância do movimento dela, da perfeição de sua linha, uma linha física, essa cabeça erguida, pescoço. E para quem tem alguma sensibilidade artística, alguma coisa ser assim, ou ser assim, ou ser assim, assim, são mundos, universos diferentes. Ou a partir da forma mental de beleza. Por exemplo, os músicos, a música toda é só forma mental, não tem forma física, é só uma forma mental. Então, a forma mental na música, vamos dizer, a organização das partes, o arranjo de composição, o conjunto de melodia, ritmo, harmonia, não sei, toda a organização da forma musical é um trabalho mental exclusivamente, não tem nada físico material nisto, mas é uma questão de beleza, dinâmica na música. Ou então fazem isto a partir do sentido poder interiores. Então, não é mais a emoção estética, ou a linha que eu vejo, ou o cálculo exato de proporções, como na música, mas é um sentir interior, é um poder interior, que me leva necessariamente a eu dar tal ou tal forma a uma coisa, ou realizar algo nestes e naqueles termos, não podem ser nunca outros. Não é mais a partir de nada, mas só a partir desse sentido interior, da visão interior, por assim dizer. A mãe diria isso. Isso então será completamente diferente daquilo que forma a atitude do homem comum, que ou volta as costas às coisas, ou se apega às coisas pelo sentido do prazer. Então o ego não tem essa atitude do artista, do poeta, jamais, ou do amante das coisas da natureza. Mas só avalia o que dá prazer e repele o que não dá prazer. Então são padrões bem primitivos, por assim dizer. O buscador de conhecimento, o amante de Deus, que encontra o objeto de seu amor em todo lugar, o homem espiritual, o intelectual, o sensualista, o estético, todos eles fazem isto de sua própria maneira e têm que fazê-lo se é para encontrarem, abraçando as coisas, o conhecimento, a beleza, a alegria ou a divindade que eles buscam. Então, ele amplia o grupo daqueles que estão buscando algo mais profundo. Então, o buscador de conhecimento
Que quem procura realmente conhecimento, ele não vai ficar preso àquilo que foi ensinado. Não vai ficar preso a um conhecimento de enciclopédia, de moral, de religião, de escola, de universidade, de livros, de autores. Mas ele vai procurar conhecimento em qualquer lugar, e através de quaisquer meios, e vai encontrá-lo. Não vai repelir coisas porque é feio ou amoral. Não. Ele vai conhecer, procurar conhecer tudo, saber tudo. E onde é dito que isso é grande, maravilhoso e supremo, divino, vai dizer, vamos ver. Vamos primeiro analisar a coisa, vamos ver o que está por detrás. Então isso chama fachada. E por detrás há muita mesquinheza e muita sujeira, inclusive. Quem sabe? Vamos conhecer as coisas realmente como são. O amante de Deus que encontra o objeto de seu amor em todo lugar, quem ama a Deus, deveria poder realmente abraçar as coisas mais repelentes aos sentidos e ao coração e à mente também. Então, para ele também não tem problema. Tem poucos amantes de Deus no mundo. Abraçar em que sentido? Aceitar? Não na meditação. Na meditação eu posso realizar tudo, mas abraçando fisicamente, concretamente as coisas, vivencialmente. Você quer experienciar? Mas experienciar não no sentido interior apenas, isso não bastaria. Por isso pode ter visões e pode ser assim, no seu coração assim, amarra todo mundo. Mas quando você, na sua vida, você já tropeça imediatamente sobre a primeira pessoa que lhe disse uma coisa diferente, ou que não está totalmente de acordo com você, ou coisas do tipo. Quer dizer, procurando assim, ser o menos parcial possível. Não sou menos parcial, não ser parcial nem um pouquinho. Sim. E não seria só não parcial, isso não bastaria. Aí você poderia chegar a tudo indiferença. Aí você não é parcial, você não liga a nada, ou seja, impressionado por nada. Você se esvaziou de sua humanidade, praticamente. Ou seria você se abrir a tudo, e em tudo ver e amar a Deus. Então, você é capaz de abraçar tudo como sendo uma forma, uma parte do corpo de Deus, Ele mesmo que olha ou que está aí para você. Um amor divino. Mas os amores divinos, não? Todo amor começa divino. Depois de algum tempo, se torna antidivino, adivino, não? Ou no mínimo totalmente normal e ocioso, ou repelente mesmo. Então, aqui não poderia haver isto, não. Mas teria que ser divino mesmo, a cada momento e em cada situação. Teria mesmo ser nervoso, tremendo e se sacudindo de horror. No entanto, a alma insistindo que deve ser amado. Que o amor é a única resposta possível. São coisas que não são fáceis mesmo. Esse é o caso de São Francisco, quando ele vai ao leproso, né? Confiar e se atinge realmente. Mas você não precisa remontar ao século São Francisco, é século aqui? 13, 14, 12, não sei, por aí, não é? E para a Itália, e para leprosos, não? Isso você pode ter todo dia. Para casos não tem, não falta oportunidade. Sim, entendo. Mas em relação à dor, né? Trazer a dor. Sim, exato.
como ele marca. Abraçaria lá. Sim, exato. É. Mas o problema é o ego realmente, não? Em tudo, sempre. Quer dizer, ele sempre quer se salvar e sempre quer se ver justificado naquilo que faz. E com isso falsifica tudo. Eu digo não mentalmente também, mas eu digo também em termos de emoção e mesmo interiormente. Esse é um instinto tão forte em nós, tão enorme, uma necessidade tão enorme. Então, primeiro foi amante da natureza, depois artista-poeta. Agora estamos no buscador de conhecimento, amante de Deus. Agora vem o homem espiritual, que é o homem que procura reconhecer o Espírito em tudo, e para o qual a verdade espiritual em tudo é o principal, é o capital, a única verdade. Então, como que não entra em outro tipo de experiência, mas que apenas procura sempre ver a mesma origem, a unidade, a harmonia em tudo. O intelectual, de seu jeito, vamos dizer, vai se interessar por tudo intelectualmente. Se é morto, se é vivo, se é pequeno, se é grande, se é rico, se é pobre. Se o intelecto é um intelecto real de busca, ele vai perseguir tudo para saber, para se informar, para conhecer, para analisar, para discutir o que for. Por seu jeito também, ele não recua diante de nada. Vai tentar tanto ver a natureza da dor quanto do prazer. Analisar, ou filosofar sobre isso. Tá? Então, quanto mais extremos os problemas, tanto mais interessantes, inclusive para o intelecto. O sensualista também. Não? Tem o sensualista como que sadio, que então vai procurar o prazer, mas as coisas prazerosas, e o perverso, que justamente causa as coisas, ou prefere as coisas que causam dor e inventa mil meios de ter isto para satisfazer os seus sentidos. Isso tem de tudo, não? E o estético também procura, de seu jeito, encontrar beleza estética em tudo. Então, cada um faz de sua maneira, sua própria maneira, e se é para eles encontrarem o conhecimento, a beleza, a alegria, o divino que procuram, eles têm que fazer isto abraçando as coisas, é pela experiência real. É somente nas partes onde o pequeno ego é comumente forte demais para nós, é somente nossa alegria e sofrimento emocionais ou físicos, nosso prazer e dor da vida, diante dos quais a alma de desejo em nós é extremamente fraca e covarde, que a aplicação do princípio divino, que a alma real aplicaria, se torna supremamente difícil e a muitos parece impossível, ou mesmo monstruoso e repelente. Nisto, a ignorância do ego recua diante do princípio de impessoalidade, que, no entanto, o ego aplica sem muita dificuldade na ciência, na arte
e mesmo num certo tipo de vivência espiritual imperfeita, porque lá a regra da impessoalidade não ataca aqueles desejos que são o âmago da busca da alma de superfície e aqueles valores de desejo que a mente de superfície fixa, nos quais a nossa vida externa é, em termos vitais, tremendamente ou extremamente interessada. Vamos voltar humildemente e restaurar a coisa. Então ele falou, mais uma vez, amante da natureza, amante de Deus, artista, poeta, etc. Homem espiritual, intelectual. Mas, diz ela, nas partes de todos eles também, onde o pequeno ego é usualmente forte demais para nós. Quer dizer, é nas partes de nosso onde nós temos a experiência da alegria, o sofrimento emocional ou físico. Quer dizer, nosso prazer e dor da vida, que é coisa diferente. Ora, é interessante que ele diz o pequeno ego. É somente nas partes onde o pequeno ego é comumente forte demais para nós. Será que existe um pequeno ego e um grande ego? Um ego pequeno, um ego grande? E que há, talvez, uma avaliação diferente para os dois? E agora ele fala justamente dor e alegria emocionais ou físicos, não intelectuais, não de poder, não estéticos, não estéticos, não espirituais, porque tem os egos espirituais, tem os egos estéticos. Todo artista é isso. Mas o pequeno ego, que situa assim na escala de físico, material e emocional, afeto. Então parece que tem uma diferença assim. Como? Relacionado com o ponto de maturação do ego, de construção do ego. Não necessariamente. Eu quero só que você mesmo descubra a fragilidade de seu argumento. O que quer dizer isso, a maturação do ego? De que ego você fala? É um ego padrão que pertence a todo mundo? E quando esse ego padrão chega a ser... não, mas está no casulo, mas é uma borboleta vistosa aí. Não é mais um pequeno ego? Não, porque quando eu falei assim, me vem assim que antes da pessoa começar o processo de se despojar do ego, né? Sim. E aí aos graus, aos níveis de onde cada um está. Né? Mas será que todo mundo chega a ter um ego grande? O que se necessário para o ego? Como é que o ego se externaliza, manifesta, age? O que ele precisa para isto? O ego não se manifesta, não age. Então a minha pergunta nem seria certa. O ego é algo que se manifesta, que age, ou é algo caladinho, invisível, imperceptível?
um muro coabitante do ser humano, modesto. Ele age sim, foi. Parece que sim. Ele perverte o comando que vem de dentro, quer dizer, que vem de dentro, né? Ele nem perverte, nem deixa o comando chegar pela superfície, ele pega o comando. Na maioria das pessoas não tem outro comando que o comando do ego, não tenho dúvida. Mas é óbvio, o ego só existe em relação a pegar o peru mais gordo, não? E pegá-lo e comê-lo, e tê-lo. É óbvio, só existe para isso. Outra coisa não existe. Mas o que ele precisa para agir eficazmente para agir eficazmente, para se manifestar devidamente. O que ele precisa para isso? Do comando da alma. Não, senhor. Você diz se Que manifestar pensamento. devidamente? O que seria isso? Porque ele pode estar a serviço da alma, né? O ego a serviço da alma? Que Como mistura! Que coisa! Nesta cabeça? Vamos dizer, eu percebo que você quer dizer alguma coisa certa, mas assim não dá não. Então vamos abrir o questionário assim mais universalmente. Qualquer poder, energia, entidade que quer se manifestar, precisa de quê para se manifestar? O poder mental para se manifestar precisa do físico. Qualquer energia que quer se manifestar, por exemplo, a energia a energia da Lua, o magnetismo da Lua, para se manifestar. Precisa de quê para se manifestar? Precisa de um meio. Qualquer energia, qualquer poder para se manifestar precisa de um meio. Por isso digo, vamos abrir mais questionário bem universalmente. De um meio, não posso me manifestar sem meio. No momento, vamos dizer, meu meio, em termos físicos, é a voz, é a vibração do som. Em termos mentais, é o pensamento. Em termos de energia, é minha intensidade. Em termos de influência, é minha personalidade. São meus meios que, no momento, eu jogo aqui. Ou que se jogam aqui. Então, cada coisa para se manifestar precisa de um meio. Então, qual é o meio do ego? O primeiro meio dele. O meio central dele. Para ele poder se manifestar e agir. O ego se manifesta através de desejos, né? Por causa de desejos. O indivíduo, a pessoa humana. É a primeira coisa. Com todo esse aparato psicológico, onde então desejos podem ser despertados. Aí sim. Mas se ele tivesse uma pedra, então ele poderia assim morrer de vontade de se manifestar na pedra, mas não conseguiria. Não sairia da matéria da pedra nenhum desejo. Não sei. Então o ego precisa... Os animais não são egos, nesse sentido, não tem ego. Ele precisa justamente da consciência mental para poder ver a si e conceber a si como separado do resto e divinamente importante para si e para o mundo e para Deus. Isso é o que a nossa mente faz. Isto é o que ela
E depois o ser vital se engaja nisto, se aproveita e se ergue e faz de si também o mais maravilhoso, mais poderoso, mais frágil que for o negócio. Mas o que precisa é o instrumento humano, quer dizer, a pessoa humana como instrumento para o ego. Senão ele nem tem onde morar, onde existir. Então, por que então falar de ego pequeno e grande agora? Então, nós temos que olhar tipos de instrumentos. Somos todos nós igualmente instrumentos interessantes para um ego. Ou há diferenciações entre nós, no sentido de instrumentação de instrumento. É óbvio, óbvio. Quanto mais alguém for desenvolvido e tiver talentos, tiver poderes naturais, de o que for, ou capacidades desenvolvidas, ou treinadas, ou quanto mais rica a personalidade, tanto mais interessante para o ego, é óbvio. O diabo não foi atrás da empregada de Dr. Faustus, mas através dele mesmo. Ele foi interessante para ele, não a empregada dele. Ociosa. Ociosa. Nem vale a pena olhar para ela, por assim dizer. Porque não tem individualidade nenhuma ainda. Está tudo misto, misto de mil coisas. Porque quanto mais forte o indivíduo, quanto mais rico, complexo, desenvolvido, com poderes equipados, com capacidades, tanto mais interessante para o ego, óbvio. Aí então pode surgir mesmo um grande ego. Aí então alguém que revolve o mundo e faz grandes feitos mesmo. Heróis, titãs, gente espiritual, mestres, etc. Mas não a partir, vamos dizer, do poder divino, a partir da entrega ao divino, mas a partir do ego. Ora, o divino pode ser utilizado deste ego dentro, aí chegamos à sua ideia, que tem sua verdade. Utilizar de um instrumento poderoso, construído em torno do ego, para usá-lo, caso encontre alguma abertura aqui. E fazer dele seu instrumento, perfeitamente. E a mãe diz, inclusive, não? Em educação, no capítulo a educação psíquica e educação espiritual, que a diferença entre psíquico e espiritual é justamente na linha da evolução psíquica, o ego tem que permanecer, senão não há individualidade. Se não houver algum sentido central de si, da união de seus poderes e forças numa única síntese, uma unidade que é utilizável, aplicável e há interesse para desenvolver isto, então não há instrumento para a alma, não há para ela. Enquanto a vida espiritual significaria, em sua última consequência, o ego morre. E com isto o interesse de estar no mundo, de participar do mundo, não existe mais. Então, o sentido de personalidade se perde, não é mais interessante. E com isso, não há mais instrumento. Pelo menos para a alma, do mesmo jeito, isso a gente já percebeu assim, muito naquilo que a mãe fala especialmente. É a mesma coisa, quanto mais rica a personalidade, quanto mais dotada, não só dotada, mas desenvolvida e treinada, tanto mais interessante para a alma, para o divino, para se manifestar. É óbvio. Os santos e os Sri Aurobindos, ou as mães e Cristos e Budas, não é gente pequena, é gente grande. São personalidades, super personalidades. Todos eles. Então, nesse sentido,
Se eu diz aqui o ego pequeno, quer dizer o ego de empregados praticamente, o ego do burguês, o ego comum. E está por detrás das coisas pequenininhas. E cada um de nós tem esse ego pequeno, o ego vital, do vital, vamos dizer, mais baixo, inferior, ou não sei onde se situa. O ego da barriga. Não é o ego da cabeça. Aí é uma outra coisa, pode ser uma outra coisa. Então ele diz, e se diz isso agora, ele vai dizer logo depois, explicar melhor. Ele diz praticamente, mesmo o amante de Deus, o buscador do conhecimento, o homem espiritual, o homem intelectual, o sensualista, o estético que, cada um de seu jeito, busca o universal impessoal nas coisas, na verdade, cada um deles tem ainda, ou a maioria no mínimo, um pequeno ego, o pequeno ego, que se refere ou que rege alegria e sofrimento emocional e físico. E a partir disso vê como a maior parte da humanidade, a maior, vive só isto, não vive outra coisa. Só vive a região do pequeno ego, o interesse da alegria, prazer emocional e do sofrimento emocional, ou do prazer físico, do sofrimento físico. É só isto, não tem outra coisa. E mesmo aqueles, então, como eu disse, que têm a mente mais desenvolvida, que têm a vida intelectual, têm a vida artística, que têm interesses nas coisas espirituais, inclusive, que rezam, que vão, não sei fazer o quê, permanece em cada um, quase exclusivamente, o pequeno ego, ligado a esta questão de prazer emocional e dor emocional, prazer físico, dor física. Isso, dor física, isso é quase com todos. E agora é interessante, quer dizer, nosso prazer e dor da vida, e diante disto, a alma de desejo em nós é extremamente fraca e covarde. Que para satisfazer a isto, ela faz tudo. Ela não tem nenhuma força para resistir a isto, para dizer absolutamente não importa, é outra coisa. Não. Ela vai correr atrás de tudo isso, sempre. Então, aí, essa educação enganosa que a maioria das mães ainda passa adiante quando protege o filho, quando dá um doce a ele. Isso é tudo... a mãe, cobre com isso a sua própria alma de desejo, que não aguenta ver um desejo não satisfeito no outro, uma vontade não satisfeita, mas atende e satisfaz. E fala de seu amor. E, na verdade, está pervertendo a criança e afastando-a da sua alma verdadeira, da sua coragem, da sua força, da sua sobriedade, da sua pureza, simplicidade. Isso é comum, totalmente. Então, é nesta região do pequeno ego que a aplicação do princípio divino, que é universalidade, impessoalidade, não se importar com dor e prazer, que esta aplicação é supremamente difícil e a muitos parece impossível ou até monstruoso e repelente. Eu me lembro de ter feito uma palestra em Belo Horizonte, na Secretaria de Educação, que então também nunca mais me convidou para isso, sobre a educação da mãe. Era no ano do centenário da mãe, onde fiz assim umas, não sei, 60 ou mais palestras no país, a pedir livre educação.
E tem a parte da educação física, onde entram as questões de sono, higiene e também comida. E me lembro da reação de um moço muito simpático, inteiramente, mas como ela fala que nós deveríamos olhar comida no sentido assim quase alquímico, não? Quer dizer, sabendo os valores que contém e o efeito sobre nós, etc. E não comer a partir do prazer, do mero prazer, etc. etc. E não usar comida como meio de castigar ou de premiar, etc. Para não deixar a criança começar a pensar que comida não fosse, ou fosse uma outra coisa, e não o que ela é realmente, o recurso primitivo, material, de nos restituir energia que a natureza prolongou em nós. Que vem realmente das regiões da natureza, e que nós somos herdeiros ainda. E me lembro da reação desse moço, como diz, mas a questão afetiva na comida é muito forte e jamais eu deixarei esse aspecto de lado. Ou jamais, assim, eu poderia comer sem afetivamente me confortar, ou ficar confortável ou não confortável, o que for. Isso é muito real. Totalmente. Então, o poder da mulher, das cozinheiras, ou da esposa, ou da mãe, sobre filhos ou maridos, a partir da comida, daquilo que cozinham e fazem, etc. Isso é uma questão, assim, suprema, não? Assim, suprema. Isso... Então, nesta região, introduzindo nesta região a impessoalidade, nossa dieta, vamos dizer, normada, mas de um conhecimento, ou de uma linha, ou de alguma coisa consciente aqui, isso para a maioria é impossível, parece mesmo monstruoso. Eles não entram nisso, não. Acham assim, contra a própria vida, por assim dizer. Ou questão de se abraçar, ou coisas desse tipo, de se beijar. Não tem pessoas que jamais desistiriam disto. Mesmo se fosse prometido a elas, não sei, a união perfeita com Deus ou coisas desse tipo, não? Jamais. Acho que é monstruoso mesmo isso. Não se abraçar ou não se beijar. Quer dizer, aqui nesses casos, a ignorância do ego recua diante do princípio da impessoalidade. Se eu sou impessoal, então uma grande série de coisas tem que cair, não tem jeito. E agora é interessante, isso é um raciocínio, assim, acho fantástico, não fantástico, mas assim, muito, muito real, é uma percepção muito simples que se pode ter. E, no entanto, o ego aplica esse princípio de impessoalidade sem maiores dificuldades na ciência, na arte e mesmo num certo tipo de vivência espiritual imperfeita. Porque, nesses casos, a regra da impessoalidade não ataca aqueles desejos que formam o objetivo da alma de superfície, e nem aqueles valores de desejo que a mente de superfície fixa e nos quais nossa vida externa é de maneira mais vital interessada. Ela quer dizer o seguinte: eu posso fazer ciência, então
pesquisas e é tudo impessoal, muito impessoal. A ciência é totalmente impessoal. Qualquer coisa aí. Descobrir um remédio, não sei, uma bomba atômica, uma nova fórmula química, não sei, de coisas, de tecnologia. Aí realmente, quanto mais objetivo, tanto melhor, óbvio. Não, certo? Na arte, do mesmo jeito. Vamos dizer, eu posso ter, pessoalmente, uma aversão contra cachorro ou gato, não sei o quê, mas para pintar um gato ou um cachorro é um ótimo objeto. Ou não posso nunca gostar, nunca fico, eu viajando, vamos dizer, em meio a rochas, uma paisagem rochosa, acho assim, não me agrada de jeito algum, mas para pintura, vamos dizer, para estudos, é ótimo. Quer dizer, a impessoalização na arte, seguindo princípios estéticos, uma tradição, a própria estética, mais uma vez. A busca da beleza universal, como eu disse antes, uma coisa maior ainda, como que liberta o artista de sua pessoa. E muitos grupos espirituais, a maioria das pessoas que têm aspirações espirituais, enquanto, vamos dizer, estão num rito, estão num trabalho nesse sentido, diretamente, então tudo bem, e a coisa segue e a pessoa como que está livre de si, dedicando-se a isto, e parece então já espiritualizada. Mas isso só até o ponto onde isso não ataca, diz ela, aqueles desejos que são o objetivo da alma em superfície. Então, quer dizer, então eu posso fazer uma grande palestra sobre não sei o que, a pureza da alma e os 7 atributos da Virgem Maria e não sei o que, e voltar para casa e gerar meu próximo filho. Ou não gerar o filho, mas simplesmente ter meu encontro com minha mulher. Isto não tem nenhum problema, nenhum. E assim por diante. Então, cada um, eu posso falar sobre caridade, não sei o quê, e até demonstrativamente dar um tanto, e no entanto assegurar para mim e minha família, assim, aquilo não só que é necessário, mas um tanto a mais para eventualidade. Não tem nenhum problema, nenhum. Enquanto estou lá, nas coisas mais altas, então estou lá. A outra coisa sou eu pessoalmente. Então isso... Quer dizer, nos mais livres, mais altos movimentos, é exigir de nós apenas uma igualdade limitada, especializada. Quer dizer, só enquanto eu falo, só enquanto eu pinto, só enquanto eu calculo, só enquanto eu construo, eu sou obrigado, ou é aí que se exige de mim esta maior liberdade e impessoalidade. Então, não tem problema. Ela é apenas limitada e especializada, própria a um campo particular de consciência e atividade, enquanto a base egoística de nossa vida prática permanece ou fica para nós, que permanece conosco. E, no entanto, se tudo fosse verdadeiro e total, então justamente nos movimentos mais baixos, toda a fundação da nossa vida deve ser mudada, a fim de fazer espaço para a impessoalidade. E isto a alma de desejo acha impossível. Quer dizer, está, é realmente assim, é o ponto, não é? Exatamente. Agora,
já sabemos, não? Tudo isso é uma questão de amadurecimento ao longo de muitas vidas. E tudo isto não é conquistável tão simplesmente pela vontade. E nem a vontade é conquistável, deste já também. Porque tem muitas vontades em nós. Ou a vontade é oscilante, vai e não vai. Então, paciência, mas eu acho o que é a nossa obrigação e assim a nossa grande chance a partir de chegar bem na mãe, não é a gente se espiritualizar. Eu acho, vamos ver até onde cada um chega. É problema de cada um. Mas ver as coisas, ver. E ver a si especialmente. Isso me parece assim, supremamente importante. Eu não sei, não é a única coisa importante não, mas a primeira. E o que adianta enfeitar-se de belos sentimentos ou belos gestos, belas ações que oportunamente se produz, se isso não tem base real, se o fundamento não está bem alicerçado e bem claro e bem limpo e bem em ordem. Fica tudo assim muito incidental. Ora funciona, ora não funciona. Então, ver-se nesse sentido e poder, assim, se compreender mais infimamente e mais sutilmente, mais fundamentalmente, isso me parece, assim, o grande presente realmente que a gente ganha na consciência de Shelby da mãe. Primeiro. E se vai ver não, que o próprio trabalho do autoconhecimento e depois da autoeducação, autotransformação final, assim, inevitavelmente conduz à libertação do ser. A questão justamente é a totalidade do ser, não? E não é só, vamos dizer, conseguir uma técnica de meditação que nos transporte gratuitamente 2 ou 3 vezes por semana, ou todo dia, então, para não sei que regiões, e de lá se volta e tem a vida comum, o ego pequeno. Tudo, não quer dizer que é fútil, quem tem necessidade, então faça isso. Certo? Mas acho que não leva muito longe, não, isso. Não leva não. Possivelmente como complemento de um trabalho de pesquisa, autopesquisa, autotrabalho, pode ser útil para quem precisa disso, para ele sempre se concentrar de novo, se pegar de novo, se centrar de novo. Mas como a própria realização então, no fundo, eu sinto aqui a questão de dor e prazer, que é o nexo, o centro desta página. Pouco importa, afinal. O que é importante é a gente poder outra se ver a partir de um outro assunto, outro problema, outro ângulo, e compreender um pouco mais como ainda as coisas são meio frágeis e meio ignoradas em sua verdadeira natureza em nós. O buscador de conhecimento procura alegria em conhecer, no conhecer, a qualquer momento, em qualquer situação. Então, se ele chega a saber algo desagradável, repelente, terrível sobre si, ele fica alegre. O que está buscando é conhecimento, não é autoafirmação, não é afirmação do ego. Mas ele está buscando conhecimento. Então,
ótimo exemplo. Ou aquela história do Bhakti, não? Do yoga austero, asceta e do Bhakti. Justamente, o Bhakti diria agora, Deus está me dizendo isto aqui, porque tudo vem de Deus, não? Deus está me dizendo esta palavra meio sórdida, meio difícil. Deus está dizendo isso. Deus. Enquanto não for isso, então, toda vez que eu digo eu amo a Deus, ou eu procuro Deus, é tudo só parcial. É tudo não real. Não é verdadeiro. Não é. É só quando o ego está bem afinado, aí a flor exala o perfume também da busca de Deus.